Quero falar para vocês sobre uma nota ressoante que ecoa em todo o estado do Espírito Santo. PMs da ocorrência que resultou em morte de 2 pessoas são afastados de funções por governador do Espírito Santo. Ora, olha essa informação, hein? Alguns policiais militares capixabas foram afastados das suas funções e as armas foram apreendidas. A determinação foi do governador do estado do Espírito Santo, Ricardo Ferraz. Os policiais estiveram numa ocorrência que resultou na morte de 2 pessoas homoafetivas do sexo feminino, que tinham uma vida íntima em comum na Grande Vitória, Espírito Santo. Essas 2 pessoas homoafetivas se envolveram numa confusão com uma mulher vizinha, ex-companheira de um policial militar. E os agentes das forças de segurança pública foram chamados quando os fatos foram registrados. As 2 mulheres homoafetivas acabaram sendo mortas e agora policiais são afastados, mas a justiça é que vai julgar depois. É um ato executivo. Vamos ver como vai terminar o julgamento, né? Porque no julgamento tem advogado de defesa, tem outros elementos que surgem, né? Variáveis que são colocadas. Vamos esperar o julgamento. Nada pode ser julgado por nós noticiaristas. Show de Roberto Carlos no domingo aquece a empregabilidade e a economia cachoeirense. 250 empregos gerados e 5 milhões de reais injetados na economia do município de Cachoeiro de Itapemirim, na região sulina do Espírito Santo. Essa é a expectativa para a economia com o show do cantor e compositor octogenário Roberto Carlos. 80% da estrutura para o espetáculo já foram montados. 80%, hein? Cachoeiro tem quase todos os hotéis lotados para a festa do capixaba mais famoso. O show será neste mês de abril, dia 19 de abril, um domingo. Olha o domingo de festa em Cachoeiro. Porque serão comemorados os 85 anos de idade do rei Roberto Carlos, grande cantor e compositor, né? Artista famosíssimo no Brasil e no mundo. Roberto nasceu na cidade sulista e mora no Rio de Janeiro, lá quase no centro do Rio, né? Eu já estive lá perto da casa dele. Fica ali perto do Pão de Açúcar. Já estive lá pertinho da casa. Não cheguei a visitar a casa não, mas fui perto, tirei fotos ali naquela região perto do Pão de Açúcar, né? É muito legal ali, parece um local tranquilo, né? Ele escolheu um lugar tranquilo para viver no Rio de Janeiro. Irmã e sobrinho encomendam morte de entregador cariaciquense. Olha que notícia que chama a atenção, gente. A prisão em fevereiro de 2026 de um chefe do tráfico de entorpecentes no município de Cariacica. Esse chefe do tráfico atuava nos bairros Castelo Branco e Rio Marinho. Esclareceu um crime de assassinato. A vítima foi o entregador de objetos, cuja morte, segundo a Polícia Civil, foi encomendada por uma irmã e um sobrinho. Que coisa, hein? Irmã e sobrinho. Por um suposto abuso sexual que a vítima teria cometido. Esse homem que morreu, esse entregador. Meu Deus do céu. É uma pastora que teria tido uma pseudo-revelação espiritual sobre o abuso. Meu Deus, é um caso escabroso, hein? Munições, carregadores de celulares foram apreendidos. Um adolescente, também envolvido no crime, foi indiciado. A Polícia Civil falou sobre o fato em 14 de abril de 2026. Responsáveis por morte de empresário em Vila Velha irão a júri popular. Os participantes do ruidoso homicídio que teve como vítima o empresário da área de tecnologia Wallace Lovato serão julgados pela modalidade de júri popular. Os 5 indiciados se sentarão no banco dos réus. A motivação do homicídio foi financeira, segundo informações da polícia em 14 de abril de 2026.
Foi divulgado que houve desvios financeiros de 9 milhões de reais nas contas da firma, que foram descobertos pelo empresário que acabou sendo morto. Daí a sua eliminação, a partir do momento que ele descobriu esse desvio. A data do julgamento ainda não foi marcada. Lovato foi morto em junho de 2025 com um tiro na cabeça em seu carro no bairro Praia da Costa, em território de Vila Velha, na Grande Vitória. CFCs tem prejuízo com flexibilização de aulas de trânsito. Um centro de formação de condutores CFC teve queda de até 80% de sua clientela na Grande Vitória. Com isso, houve também prejuízo em suas receitas. O motivo? As novas regras federais, que não exigem mais muito aprendizado e preparo dos novos motoristas nas populares autoescolas. Gente, não é fácil. Não é fácil uma situação dessa. Olha, algumas, as pessoas chamam de autoescola, na verdade, são centros de formação de condutores, mas popularmente são conhecidos como autoescolas. Algumas autoescolas têm demitido empregados, depois dessa decisão da conjuntura esquerdista que está tomando conta do Brasil, que se apoderou de todos os órgãos, né? Então, alguns empregados têm sido demitidos, porque não se pode manter sem renda. 358 empresas estão ativas no estado do Espírito Santo. As novas regras flexibilizando a formação dos condutores foram anunciadas em dezembro de 2025. Diretores das firmas dizem que estão estudando ainda a situação para definir sobre os próximos passos, atitudes posteriores. Não é fácil mesmo, hein? Decreto determina regras para pilotar bike elétrica em solo vitoriense. Olha, novas regras, isso aí está repercutindo muito, hein? Novas regras para bikes elétricas em Vitória indicam que o capacete é obrigatório. O decreto da Prefeitura da capital do Espírito Santo estabelece normas para organizar o fluxo das ruas. A multa para infratores pode chegar a quase R$300. Tudo tem que ter multa, né? Dinheiro envolvido. A idade mínima para pilotar esses veículos, conforme medida aprovada na Câmara Municipal, seria de 16 anos. Mas agentes municipais manifestaram dúvidas sobre esse regramento da Câmara Municipal. Há dúvidas sobre a competência legislativa sobre isso. Seria uma competência nacional, não municipal. Também há normas para patinetes, ciclomotores e autopropelidos no município de Vitória. As medidas passaram a valer no dia 10 de abril de 2026. Bebê morre de meningite no Espírito Santo. Um bebê de apenas 7 meses de idade morreu de meningite bacteriana no Hospital Estadual Infantil Alzírio Bernardino Alves, Uimaba, no município de Vila Velha, no Espírito Santo. A criança foi internada com a moléstia que infelizmente evoluiu para o óbito. O caso foi tornado público em 10 de abril de 2026. A criança morreu no dia 6. São 14 mortes pelo mal no solo capixaba nos primeiros meses de 2026. A enfermidade é uma inflamação da membrana que envolve o cérebro. A meningite bacteriana é a que se desenvolve para os casos mais graves. Golpistas tentam lesar eleitores, né? Olha, golpistas atuam em tudo quanto é área, até na área eleitoral. Olha só, golpistas tentam lesar eleitores pedindo dinheiro. Golpistas estão cobrando pagamento em dinheiro para regularização de pendências eleitorais. O TSE alerta que isso é golpe. O ato criminoso acontece na internet. As regularizações podem ser feitas presencialmente no cartório eleitoral ou no site do TRE. Então vai regularizar a sua situação até o dia 6 de maio de 2026 para poder votar nas eleições que se aproximam de outubro de 2026.